A escatologia não fala do fim do mundo, fala do fim do seu velho eu. Neville Goddard nos revela que o fim dos tempos é um acontecimento interno, individual, ocorrido, é quando você acorda como Deus Pai dentro de si. Nesta palestra rara e poderosa, Neville descreve suas próprias experiências, o cumprimento das Escrituras em primeira pessoa e mostra que todos nós passaremos pelo mesmo drama sagrado. Prepare-se. Este não é um estudo teológico. É um chamado ao seu destino divino. Mas antes deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais ensinamentos de Neville Goddard. Escatologia é a doutrina dos últimos dias. É o fim dramático da história humana e o início da salvação eterna. Quando você, como indivíduo, chegar a esse ponto no tempo, a história humana e o aparecimento do Filho ou Homem, que é Deus, convergirão. Isso acontecerá em você após a tribulação da experiência humana, e desse dia e hora somente o Pai que habita em você sabe. Embora Deus Pai pareça ser outro, Ele é o seu próprio ser, pois o seu Espírito habita em você. Se não fosse assim, você não poderia ter comunhão com Ele, nem Ele com você. Ele nos diz: tragam meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Tragam todos os que são chamados pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus, a glória dele não será dada a outro, portanto, você deve ser aquele que o criou. Você saberá disso quando vivenciar a escatologia. Ela ocorre no fim da tribulação humana, quando todos os papéis tiverem sido desempenhados, portanto, não inveje ninguém, o papel que estão desempenhando, pois você já o desempenhou ou o desempenhará, pois você não pode chegar a esse fim dramático até que tenha desempenhado todos os papéis, e desse dia, somente o Pai que habita em você sabe. A escatologia foi predita e se cumpriu em visão. Lembre-se sempre de que todas as histórias registradas nas Escrituras são visões. O livro de Isaías começa. Esta é a visão de Isaías, filho de Amós. Ele afirma que é uma visão, e os 66 capítulos não a negam, não a modificam e, de forma alguma, contradizem suas palavras. Falamos das visões de Obadias, das visões de Ezequiel, e nos é dito que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Todas essas são visões, não história secular. No capítulo 42 de Isaías, lemos: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e agora novas as anuncio, antes que aconteçam, eu as faço saber a vocês. Uma tradução literal da primeira parte desse versículo poderia ser: as primeiras coisas, eis que já aconteceram, mas o homem não acreditará naquele que as vivenciou. Jesus Cristo não é um homem. Ele se revelou em mim e se revelará em todos, embora o mundo esteja buscando algo completamente diferente. As visões dos profetas se desdobrarão em cada indivíduo quando ele alcançar o estado chamado Paulo. E quando você alcançar esse estado, suas experiências místicas revelarão o fim da sua tribulação na experiência humana e a sua entrada no reino de Deus. Toda a escatologia do Antigo Testamento trata da vinda de Jeová. Ele veio, mas, esperando que uma pessoa física viesse de fora, eles não acreditaram nele. Mas Jeová vem somente para cumprir o que ele havia predito por meio de seus profetas, dizendo: eis que as coisas antigas já aconteceram e agora estão aqui. As antigas predições dos profetas se tornam suas experiências daquele que cumpre as Escrituras, pois o homem cumpre a profecia de si mesmo nos últimos dias. Deus, profetizando o que faria por meio de seus profetas, entrou na limitação e assumiu a restrição do homem. O poder e a sabedoria para criar esvaziaram-se de tudo o que lhes pertencia e, assumindo a forma de servo, nasceram à semelhança do homem. O Espírito tornou-se obediente até a morte, e morte na cruz do homem. E quando um homem contava a história de como as profecias se cumpriram nele, ninguém acreditava em sua história. Então, hoje ainda temos essa rocha fundamental chamada Israel. O ano do calendário deles está se aproximando de 6.000, porque para eles ele ainda não veio. É somente quando a escatologia chega ao indivíduo que seu antes de Cristo se transforma em depois de Cristo. O judeu datará suas cartas como sendo do ano de 1969, porque faz parte do mundo de César, mas, acreditando que Jeová ainda não veio, em sua fé,
o judeu mantém viva a longa passagem do tempo. Mas Jeová vem de uma maneira completamente diferente. Ele inspirou os profetas a registrarem as visões que o indivíduo experimentará pessoalmente. Ora, se Deus, sendo Espírito, é conhecido em uma visão, o que você deve fazer para experimentá-lo? Você deve reencenar o drama dentro de si. A ressurreição acontece dentro de você. O nascimento predito a Abraão acontece dentro de você. Os três que testemunham o nascimento não são vistos se aproximando, mas aparecem repentinamente dentro de você. E a história da serpente no deserto se cumpre dentro de você quando você se torna a serpente e ascende ao céu como o Senhor Deus Jeová. Quem diria, eu certamente não, que a história registrada nos capítulos 22 e 53 de Isaías se desenrolaria em uma única noite? Lembrem-se. Quando os profetas registravam suas visões, elas eram escritas, mas não organizadas em parágrafos ou capítulos. Na verdade, nem sequer eram pontuadas, e muitas vezes uma palavra emendava na outra. Foi o homem quem pegou o manuscrito e lhe deu pontuação, versículos, parágrafos e capítulos. No capítulo 53 de Isaías, a pergunta é feita: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Certa noite, em uma visão, encontrei-me em uma sala muito parecida com esta. Eu estava sentado no chão, de frente para 12 homens, explicando a palavra de Deus, quando um deles se levantou rapidamente e saiu. Ao sair, eu intuitivamente soube que ele iria contar às autoridades o que tinha ouvido. Então, um homem alto e bonito, com cerca de 1,93 de altura, vestido com vestes suntuosas, entrou. Devido à sua importância, todos nos levantamos e ficamos em posição de sentido enquanto ele caminhava em linha reta até o fundo da sala, virava à direita, caminhava até o final, virava à direita novamente e vinha pelo centro para me confrontar. Pegando um martelo e uma estaca de madeira, ele cravou a estaca no meu ombro direito. Senti cada golpe, mas não doeu. Então ele pegou um instrumento afiado e, com um movimento rápido e circular, cortou a manga da minha blusa, rasgou-a e, descartando-a, estendeu os braços formando uma cruz, me abraçou e me beijou no lado direito do pescoço, enquanto eu, por minha vez, o beijava no lado direito do pescoço dele. E, à medida que a visão se dissipava, via a manga cortada. Era de um lindo tom de azul bebê. Sua túnica era cara, mas a minha era a túnica inestimável de um azul claro, muito claro. Agora sei em quem tenho crido, pois naquela noite o braço do Senhor se manifestou em mim, e se cumpriram o capítulo 53 e o capítulo 22 de Isaías. Neste capítulo, lemos que ele crava uma estaca no ombro daquele que escolheu, e nessa estaca ficam pendurados todos os fardos de Israel até que ela se quebre. Então, os utensílios do templo caem, pois ele cumpriu sua missão. A escatologia jamais será compreendida enquanto você buscar alguém de fora para cumpri-la. Ela só pode ser compreendida quando você a vivencia pessoalmente. Então você contará suas experiências àqueles que estiverem dispostos a ouvir, e alguns acreditarão em você, enquanto outros não. A escatologia não é o fim do mundo, como as pessoas acreditam. No ano passado, uma multidão deixou a Califórnia e se mudou para a Geórgia e outras regiões do leste, acreditando que um terremoto repentino nos atingiria e nos inundaria completamente. E, pela primeira vez na história registrada, o leste experimentou um terremoto que abalou 12 estados. Que importa se um terremoto ocorre quando não há morte? O indivíduo que parece morrer, na verdade, é restaurado à vida em um corpo de 20 anos para continuar a vida no ambiente mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito nele. Desempenhando um papel que ainda não desempenhou, ele continuará a vida como a conhecemos aqui, até que tenha vivenciado todas as tribulações da experiência humana. Então, e somente então, ele chegará à escatologia, o dia do Senhor, e somente o Pai sabe quando esse dia chegará. Não me importa quem você seja, você está destinado a vivenciar a escatologia, pois o propósito de Deus era se entregar a você, e Deus é capaz de cumprir esse propósito. Ele o criou para irradiar a sua glória e ser a imagem expressa da sua pessoa. Você não pode impedir Deus de cumprir seu propósito, mas você não chegará ao momento chamado escatologia até que tenha desempenhado todos os papéis, sejam eles bons, maus ou indiferentes.
Portanto, eu digo: não inveje ninguém. Não importa o que tenham feito, estejam fazendo ou venham a fazer, não inveje nem tenha pena de ninguém, pois você já desempenhou esse papel ou ainda o desempenhará. A Bíblia registra todo o mal imaginável que o homem pode infligir ao homem e o descreve abertamente. E você já desempenhou, ou desempenhará, cada um desses papéis antes que os últimos dias cheguem, e naquele dia, os eventos das Escrituras se desenrolarão em você de uma forma dramática e inimaginável. Você será possuído e se encontrará no centro de toda a Bíblia. À medida que as Escrituras se revelarem em você, você descobrirá por experiência própria que você é o Senhor Jesus Cristo. E quando você compartilhar sua experiência com outros, eles questionarão como um insignificante ser humano que sofre e não tem nada no mundo de que se orgulhar ousaria fazer essa afirmação tão ousada. Eles pensarão que você está blasfemando contra Deus, assim como o acusaram, alegando que ele blasfemou ao declarar: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Se vocês realmente me conhecessem, também conheceriam o Pai. Mas vocês não conhecem nem a mim nem ao Pai, porque o Pai está desempenhando o papel que eu sou. E então, certa noite, em visão, cumpri o Salmo 42. Naquela noite, em visão, me vi liderando uma enorme multidão em alegre procissão até a casa de Deus, enquanto uma voz ressoava: e Deus caminha com eles. Uma mulher ao meu lado perguntou à voz: se Deus caminha conosco, onde ele está? E a voz respondeu: ao seu lado. Virando-se para a esquerda, ela olhou para o meu rosto e, rindo histericamente, disse: o que, Neville, é Deus? E a voz respondeu: sim, no ato de despertar. Então a voz falou nas profundezas da minha alma, dizendo: eu me deitei dentro de você para dormir e, enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei. E, sabendo exatamente o que ele ia dizer, fiquei tão excitado que me preguei a este corpo da mesma maneira que a tradição nos diz que ele foi pregado na cruz, mas não foi uma experiência dolorosa. 6 vórtices, cada um sentimento estático e alegre, me mantém aqui. Agora sei que ninguém tirou, nem tira, a minha vida, pois eu a entreguei por mim mesmo. Sei que tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la, pois eu, Deus Pai, assumi deliberadamente essa limitação. Quando ouvi a voz naquela noite dizer: eu me deitei dentro de ti para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho, soube que ele estava me dizendo que ele era eu e que, quando o sonho terminasse e ele despertasse, eu seria ele, irradiando a sua glória e portando a imagem exata da sua pessoa. Isto não é só para mim, mas para todos. Ouçam estas palavras. A glória que me deste, eu lhes darei, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu lhes falei da glória que agora é minha, dando-lhes a glória para que sejamos um. Eu em vocês e vocês em mim, para que sejamos perfeitos em unidade. Eu lhes revelei o nome de Deus e continuarei a revelá-lo, para que o amor com que sou amado esteja em vocês. Não menos amor, mas o mesmo amor, para que todos sejam um só amor. No fim, todos vivenciarão a Bíblia por completo e a contarão como eu a conto agora. Alguns acreditarão, mas a maioria não. E tudo bem, pois todas as tribulações da experiência humana devem ser cumpridas, sem omissões. Hoje você pode ser uma das pessoas consideradas belas, possuidora de riqueza herdada. Pode ser uma das 10 mulheres mais bem vestidas e gastar $250 mil em roupas para criar o papel que está interpretando. Mas amanhã, mesmo que não o tenha interpretado, poderá interpretar o papel de uma mulher insignificante, pois todos os papéis devem ser desempenhados antes que se possa chegar à escatologia. Tendo desempenhado cada papel conforme registrado nas Escrituras, quando vi um homem me trair, eu sabia que havia desempenhado o papel do traidor, pois cumpri as Escrituras. Todos devem representar tudo, se não neste palco, então em outro, pois quando você deixa este cenário no palco da vida, embora não seja mais visto pela plateia aqui, você não está morto, mas entrou em outro palco no grande teatro chamado vida, para continuar o trabalho que ainda precisa ser feito em você, até que todos os papéis da peça tenham sido representados. A escatologia não é o fim do mundo, mas o fim da história humana e o início da salvação eterna.
É a ruptura abrupta entre este mundo e o mundo transcendental de Deus. É a sua entrada em um mundo completamente diferente, onde você irradia a glória de Deus, que você cria com o seu próprio ser, pois agora você é o Pai. Deus Pai o criou para irradiar a sua glória e portar a imagem expressa da sua pessoa naquele mundo. Não consigo descrevê-lo porque não há imagens na Terra que possam me auxiliar. A vida lá é completamente diferente desta, pois lá você não é um pequeno pigmeu, mas o próprio Deus, plenamente capacitado para tudo. Portanto, se você condena alguém, é provável que você ainda não tenha desempenhado o papel que essa pessoa desempenha, mas o desempenhará amanhã, pois a condenação simplesmente o aproxima do cumprimento daquilo que você condenou. Não deixe que ninguém o julgue e não julgue ninguém, pois você já sabe demais. Espero que você tenha desempenhado todos os papéis e que esta noite a sua escatologia se manifeste. A história sagrada chegou ao seu clímax e se cumpriu em Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo em você quem a realiza. Dirigindo-se a Deus como ó Pai justo, ele João disse: Eu neles e tu em mim. Ora, se Deus Pai está em mim, e eu estou em vós, não está ele também em vós? Sim, Deus Pai está em vós e Cristo, o poder criador de seu Deus, está em vós como o homem modelo que deve cumprir as Escrituras. O plano foi feito para Cristo e irrompe nele, o Cristo em vós. Ele é a vossa esperança de glória, pois vós sois aquele de quem se fala Abraão. No estado chamado Abraão, foi feita a promessa de que você teria um filho. Então, qual é o seu papel quando a criança aparece? Abraão olhou para cima e viu 3 homens diante dele. Ele pensou que fossem mensageiros do Senhor, pois não percebeu que ele era o próprio Senhor. Disse que ele não os viu se aproximando, pois vieram tão repentinamente. E quando a profecia se cumpre, sua atenção é desviada por alguns segundos por um vento sobrenatural, e quando você olha para trás, aqueles que você não viu se aproximando estão sentados onde seu corpo estava, pois seu corpo já não existe mais. O corpo foi removido porque você o usou apenas por um curto período, mas enquanto o usava, algo aconteceu em você. Uma senhora escreveu na semana passada, dizendo: Em meu sonho, eu estava cavando terra. Embora parecesse que eu estava cavando a terra, eu sabia que estava cavando meu próprio cérebro. Essa é uma visão linda e verdadeira. Tudo acontece no cérebro, a terra, pois o homem é feito do pó da terra, então a visão dela foi perfeita. Ela estava cavando seu próprio cérebro. Pois ela está à beira de um grande momento, embora eu não possa lhe dizer o dia nem a hora, pois somente o Pai que habita nela sabe. Se você ler o Evangelho de João, que difere um pouco dos sinópticos, descobrirá que João indica o dia exato em que a visão ocorrerá, afirmando que o nascimento, seguido da ressurreição, acontecerá entre as 18 horas de domingo e as 18 horas de segunda-feira. Foi exatamente quando aconteceu comigo. Fui dormir no domingo à noite por volta das 23 horas e acordei, nasci de novo e ressuscitei às 4 horas da manhã de segunda-feira. Você seguirá o mesmo padrão. Tendo entrado no mundo antes da vinda de Jeová, você entrou no mundo a partir de antes de Cristo e, quando isso acontecer, seu mundo entrará no ano do Senhor, depois de Cristo. O Antigo Testamento está repleto de escatologia, a vinda de Jeová. Ele veio, mas não foi reconhecido porque não era o que as pessoas esperavam. Mas ele virá ao seu mundo e você cumprirá as Escrituras. Quando você perceber que é o personagem central da Bíblia, sentirá uma alegria imensa. Não consigo descrever a emoção que o aguarda quando você vivenciar tudo o que está escrito ali. Mesmo que já tenha acontecido com outros, as Escrituras falam inteiramente de você, porque no fim não há outro. Naquele dia, vocês saberão que eu habito neles e tu em mim, e nós, todos reunidos, somos perfeitos em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Você não terá um filho diferente do orador. Temos o mesmo filho. Quando digo isso a padres, rabinos e pastores, eles levantam as mãos em santo horror e afirmam que lhes tirei toda a religião. O que lhes foi ensinado é verdade em certo nível de consciência, mas falo por experiência própria. Eu vivenciei as Escrituras. Sei que são verdadeiras, mas não são o que o mundo ensina. Jesus Cristo é Deus Pai e Jesus Cristo está em você.
Um dia você descobrirá que você é Deus Pai e, por ser Deus Pai, você gerará um filho para testemunhar esse fato. Agora, ninguém sabe quem é Deus Pai, exceto seu Filho, que vem ao seu mundo para revelá-lo a você mesmo. E quando ele aparecer, você não precisará perguntar quem ele é. No instante em que o vir, você saberá exatamente quem ele é e ele saberá quem você é. Não há incerteza quanto a esse relacionamento. Saber que você é Deus Pai, e ainda assim, enquanto permanecer aqui no mundo de César, você continuará a usar a pequena veste que sofre, como todas as vestes. Mas, depois de ter vivenciado a escatologia e deixado essa pequena veste para trás, você não será mais ressuscitado, pois terá chegado ao fim da história da humanidade. No livro de Atos, está escrito que Paulo permaneceu em casa, falando da manhã à noite sobre a palavra de Deus e o reino dos céus. Não diz como Paulo partiu, apesar da tradição que afirma que ele foi um mártir. Paulo não foi assassinado. A palavra mártir significa testemunha. Ele foi uma testemunha, sim, uma testemunha da verdade da palavra de Deus, pois a palavra é verdadeira, e alguém tinha que testemunhá-la. Então, quando isso acontecer com você, você contará. Talvez você não fale em público, como eu, mas você contará. Você não consegue conter o impulso, como nos é dito em Jeremias. Se eu disser que não o mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome, há em meu coração um fogo ardente, e estou cansado de contê-lo, e não consigo. É simplesmente algo dentro de você, e você não consegue parar de contar a sua história. Você se sentirá compelido a revelar a eles o nome de Deus e o amor pelo qual você é amado, para que esse mesmo amor esteja neles. Ora, Jesus Cristo não se apresenta diante de si mesmo e se chama de Pai. O Filho unigênito de Deus, Davi, se apresenta diante de Jesus Cristo em você e o chama de Pai, assim como me chamou de Pai. Então você saberá que somos o mesmo Jesus Cristo. Posso dizer a cada um de vocês, e vocês terão essa experiência e saberão por experiência própria quem realmente são. Não existem muitos Jesus Cristos por aí, existe apenas Deus Pai. Se eu sou o Pai do Filho unigênito de Deus, como me foi dito no Salmo 2, e vocês têm a mesma experiência, então vocês e eu somos o mesmo Pai. E se o mundo inteiro tiver a mesma experiência, e terá, então somos o único Deus e Pai de todos, não somos? Portanto, a oração de João é para que todos se tornem um, assim como ele se tornou um só Pai. E ele fala da glória registrada em Isaías, dizendo: A glória que me deste, eu lhes dei. Deus não reteve um pouco de glória para si mesmo e compartilhou o resto. É a mesma glória, porque não pode haver outra. Então, no fim, existe apenas um Deus, apenas um Senhor, apenas um Pai e apenas um Filho, e vocês serão o Pai desse Filho, assim como eu sei que sou o Pai desse único Filho. Isso é escatologia, a chegada do fim da tribulação da experiência humana e o início da salvação eterna. E, embora você possa não se lembrar, você teve que desempenhar todos os papéis neste mundo para chegar ao cumprimento das Escrituras. O cego, o surdo, o pobre, o rico, o mendigo, o ladrão, o assassino, o traidor, o traído, qualquer um deles está mencionado nas Escrituras. Você não consegue citar um único estado vil ou maligno que não seja descrito abertamente nas Escrituras. E você já desempenhou todos esses papéis, ou ainda desempenhará. Acho que vocês que vêm aqui já vivenciaram todas essas experiências, ou não seriam tão constantes. Encontrariam algo muito mais interessante esta noite, com a chuva que está caindo, do que estar aqui. Portanto, num futuro não muito distante, vocês estarão cumprindo as Escrituras e experimentando a emoção dos acontecimentos. Hoje assistimos à posse de um novo presidente. Foi uma produção maravilhosa, mas empalidece em comparação com a dramaticidade que os domina quando as Escrituras se revelam dentro de vocês. Você consegue imaginar acordar e sair do seu crânio como se estivesse saindo de um útero? E 5 meses depois, encontrar seu filho que o chama de pai? Esses dois eventos distintos estão registrados no capítulo 9 de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A criança parece testemunhar o seu nascimento, e o filho é dado para testemunhar a sua paternidade.
Você pode pensar que a criança e o filho são a mesma coisa, mas não são. Eles simbolizam dois eventos dramáticos dentro de você. Tenho certeza de que nosso novo presidente se sentiu emocionado ao ser empossado pelo nosso juiz-chefe, mas a emoção que você sentirá quando as escrituras se revelarem dentro de você será muito maior, pois essas experiências pertencem ao mundo transcendental de Deus, e não a este mundo mortal da história. Consegue imaginar a emoção que o invade quando, como uma serpente de fogo, você ascende aos céus e o som reverbera como um trovão? Tendo desempenhado esse papel em uma geração, você é regenerado e tudo o que já fez é perdoado. Compartilhei com vocês minhas visões dos últimos dias. Elas virão, mas somente depois que vocês tiverem vivenciado todas as provações e tribulações da experiência humana. Não tentem se lembrar delas, pois Deus, em sua infinita misericórdia, ocultou a memória de vocês com um propósito, e no fim tudo será apagado. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, então realmente não importa. Mas eu os exorto a não condenarem ninguém, pois vocês já desempenharam o papel que ele, ou ela, está desempenhando agora, ou vocês o desempenharão. É uma peça horrível, mas no final, quando a escatologia se revelar dentro de você, você entenderá o significado de tudo. Agora, vamos entrar em silêncio.